A Ordem Jedi foi uma organização antiga de seguidores da Força. Por milhares de anos, seus integrantes, os Jedi, se autodenominaram os Guardiões da Paz e da Justiça. Um destaque dos Jedi eram seus sabres de luz, que por sua vez também possuíam conexão com a Força e acabaram se tornando temidos pela galáxia. Em um momento, o centro da Ordem passou a ser o Templo Jedi, localizado em Coruscant, capital da galáxia e da República. Esse templo serviu também como escola e moradia para a maioria dos Jedi. Lá, há também logicamente a liderança da Ordem, o Alto Conselho, que era liderado pelos Mestres da Ordem e pelo Grão-Mestre. Os Jedi eram mais conhecidos por contar com o uso dos poderes da Força, o que não os impediam de sofrer baixas. E por mais que a Ordem tivesse sido destruída diversas vezes, um grande segredo do Jedi é a perseverança. Logo, a galáxia sempre percebe que precisa da ajuda desses guardiões. E hoje veremos 10 fatos sobre a Ordem Jedi. Antes dos conhecidos Jedi, existiram os Dai Bendu, um grupo de religiosos adoradores da Força. Sem uma história aparente, deram origem aos chamados Prime Jedi, que deram origem à Ordem. Rapidamente se espalharam pela galáxia, já se estabelecendo em diversos planetas como Ossos, Jedha, Shenxiar e Titan. Séculos depois, a história dessa origem se perdeu e estudiosos Jedi constataram que diversos mundos poderiam ser considerados o berço da Ordem, como Titan e Arctu. Arctu, apesar de abrigar o primeiro templo Jedi existente, não contém registros sobre seu local de fundação da Ordem, e os mitos apontam totalmente para o planeta Titan. Essa história está contida nos textos sagrados contidos em Arctu, que além da origem da Ordem Jedi, conta também com orientações específicas para os seus leitores, tais como aspectos da religião Jedi não praticadas pelos Jedi posteriores, a existência de deuses, o mundo entre mundos e informações sobre designs de sabres de luz. Todas essas informações ajudaram a fundar a Ordem já naquela era, há milhares de anos antes do Grande Purgo. Quando construído, o Templo Jedi em Coruscant se tornou o centro de toda a Ordem, mas através da galáxia foram montadas bases, estações, postos avançados e outros tipos de templos. Durante a Alta República, diversos postos avançados pequenos foram estabelecidos em diversos lugares. Eles continham artefatos importantes para a história dos Jedi. Ossos continha uma grande estrutura conhecida como Grande Biblioteca Jedi, mas que foi destruída ainda antes das Guerras Clônicas. Em seu tempo, Luke Skywalker conseguiu resgatar uma cópia original de Ramagol, um dos textos sagrados dos Jedi no planeta. A Lua Deserto Jedha estava entre um dos locais mais sagrados para esses religiosos, isso porque foi o lar de uma das primeiras civilizações que explorou a natureza da Força. Logo, Jedha foi considerado um lar espiritual dos Jedi, além de ter sido um local sagrado também para os peregrinos que buscavam orientação espiritual, principalmente na cidade sagrada de Jedha. Mas o local mais sagrado para a Ordem Jedi desde sua fundação foi Ilum, conquistado logo no início da história. Planeta gelado que abriga uma caverna de cristais Kyber, templo principal dentre todos os outros para o ritual da coleta. A coleta é um rito de passagem tradicional mais sagrado da Ordem, uma lição aos aprendizes para fazê-los superar seus medos ou falhas pessoais. O teste é concebido por um cristal Kyber que os escolhe e testa, se integrando a eles como recompensa. Realizado em Ilum tradicionalmente, também pode ser feito em diversos outros templos pela galáxia, como em Lothal. Grupos de aprendizes são guiados lá por Jedi ou um mestre e um aprendiz. Atuando em conjunto para entrar no templo, é impossível sair ou entrar sozinho em alguns deles. Esse é o maior e mais importante desafio na vida de um Jedi quando aprendiz. É a partir daí que a sua vida começa de verdade. É necessário que o aprendiz sozinho confie em seus instintos para superar os obstáculos e encontrar o cristal. Um efeito poderoso da divergência da força nas cavernas faz com que a jornada de cada Padawan seja única. Explorando as inseguranças mais profundas, são expostas suas fraquezas e deficiências. A falha
resulta em uma sensação avassaladora de dúvida e medo, o impedindo de alcançar o cristal. Se o Padawan acreditar que o que está vivendo é real, ele ficará preso na própria mente, podendo desencadear o pior resultado do teste, a sua morte. Consequentemente, seu mestre também irá morrer por não conseguir sair do templo sozinho. Eu não vou com você. Quê? E onde você vai ficar? Aqui, com eles. Os mestres dos Padawans que nunca voltaram. Tá colocando a sua vida nas minhas mãos? Colocou seu treinamento nas minhas. A vida de um Jedi é repleta de dificuldades. De acordo com o mestre Jedi Qui-Gon Jinn, aqueles que obtiverem sucesso enfrentariam uma vida difícil pela frente. Para permanecer nesse caminho é necessário muita disciplina, forte senso de compromisso e não viver em busca de aventura e emoção. O código também regula a vida de cada Jedi, suas ações, crenças e políticas. Compaixão deveria ser sempre praticado, mas o apego e possessão devem ser evitados. Os Jedi acreditam que o apego leva aos ciúmes e à ganância, que por sua vez resulta no medo da perda, que é um caminho para o lado sombrio. O treinamento de um Jedi pode durar muitos anos de sua vida, possivelmente a vida inteira. Por isso, abandonar o apego é essencial para o progresso de sua formação. Mas isso também levantou questionamentos e desacordos dentro da Ordem sobre o que especificamente significa apego. Alguns entenderam que precisariam eliminar suas emoções estando acima do amor, por exemplo. Outros acreditavam que dominar suas emoções iam de contra os ideais da Ordem. Já os Jedi da última geração acreditavam que conter ou eliminar essas emoções significava deixar tudo o que teme perder. Dessa forma, significa que amar é natural e tal emoção jamais será controlada. Portanto, se o indivíduo perder a pessoa que ama, eles podem sim chorar ou ficar de luto, mas deixar essa dor ir embora ao invés de deixá-la consumi-los. Resumindo, emoções como o amor e a raiva são naturais e os Jedi são sim autorizados a senti-las, mas suas tarefas são equilibrá-las, principalmente quando suas crenças veem a morte como parte natural da vida, acreditando que o falecido seja celebrado por se tornar um com a força e não ser lamentado por isso. De qualquer forma, o desapego sempre foi a lição mais difícil da vida de qualquer Jedi, por ser necessário prática e repetição para dominá-la. Durante eras, os Jedi foram bastante tradicionais a respeito de suas vestes, tanto que conseguiram ser reconhecidos mesmo que os seus sabres de luz não estivessem à mostra. Geralmente utilizavam uma camisa longa com mangas largas, por cima, faixas passando pelos ombros e presas pelo cinto, calças e botas. Isso é praticamente um padrão, mas não é obrigatório. A Ordem Jedi contou com centenas de milhares de espécies diferentes, consequentemente, centenas de milhares de culturas diferentes. Apesar dos Jedi ensinarem aos Padawans que a Ordem é a sua verdadeira família desde cedo, eles não os privavam de suas origens, planeta natal e cultura. Isso fazia com que muitos deles, principalmente as mulheres, adotassem misturas ou vestes totalmente inspiradas nas tradições de seus planetas natais. Já a maioria dos homens optaram pelas vestes tradicionais Jedi, mas muitos Jedi optaram por alterar suas vestimentas durante algum evento, como uma guerra. Durante a Velha República, foi-se adotada uma armadura de batalha, por exemplo. Já nas Guerras Clônicas, a maioria dos Jedi utilizaram apenas luvas militares para simbolizar sua aliança com o grande exército da República. Mais de 300 anos antes da Batalha de Yavin, a Ordem e a República viveram o chamado Era de Ouro dos Jedi. Ambas conseguiram estabelecer uma nova era de democracia, paz e prosperidade. A República, que era aliada dos Jedi há séculos, desfez todo o seu corpo militar. A Ordem Jedi rejeitou ser seus novos soldados, mas aceitou de bom grado a responsabilidade de guardiões da paz em nome da República. Eles passaram a atuar como solucionadores de conflitos entre facções e planetas, além de servir na aplicação de leis interplanetárias. Nessa era, ambos atingiram seu auge e a República dependia e confiava totalmente na Ordem para prestar ajuda e resolver disputas através de métodos pacíficos. Mas essa paz foi confrontada durante o grande desastre do hiperespaço, quando uma nave de transporte foi misteriosamente destruída dentro do hiperespaço,
fazendo com que seus destroços chovessem sobre o sistema Hetzal. Todos os feitos da Ordem Jedi para com a República refletiram pelos séculos seguintes até as últimas décadas da República. Os Jedi haviam se tornado hipócritas, arrogantes e um dia totalmente dependentes da República. Até o bloqueio de Naboo, pouquíssimos Jedi como o Mestre Qui-Gon Jinn e seu Mestre Conde Dooku conseguiram ver o que ninguém mais conseguia. A Ordem estava totalmente fora de seu caminho e se recusava a voltar. Uma vez devotas apenas à força, passou a ser devota da República, a ponto de preferir sacrificar um dos seus a perder sua posição no Senado, como aconteceu com Ahsoka Tano. Eu entendo como se sente o Obi-Wan. Mas se o Conselho agir como sugere, pode ser visto como um ato de oposição ao Senado. Em um momento, Mestre Qui-Gon recusou uma cadeira no Conselho Jedi, alegando que eles estavam errados em muitas coisas, e ao invés de se concentrar em desvendar os mistérios da força, transformaram a Ordem na polícia do Chanceler Supremo. Acreditava também que os Jedi haviam ficado sem visão, perdendo contato com a força e gastando seu tempo resolvendo os problemas para as autoridades civis, quando poderiam estar lutando contra a escravidão, por exemplo. Trabalhadores locais. Eu acho que o termo é escravos. Não pode ser. Uma operação desse tamanho não seria tolerada pela República. Ela fecharia tudo isso. Seria o esperado. Como se não bastasse, as Guerras Clônicas foi a pior era para a Ordem Jedi, mais um resultado da Era de Ouro. Na época, admirada por toda a galáxia, a Ordem conseguiu fazer jus ao título Guardiões da Paz. Quando iniciou as Guerras Clônicas, a Comissão para a Proteção da República pretendia utilizar a imagem da Ordem como instrumento de propaganda de guerra. Não aconteceu, mas os boatos se espalharam pela galáxia, fazendo com que tanto os cidadãos da República quanto os separatistas já os vissem como aos olhos. Antes da guerra, me diziam que os Jedi eram bons. E agora? Não sei mais. Tem muitas coisas terríveis acontecendo. Muitas mortes. E agora os meus amigos dizem que a culpa é dos Jedi. Isso só veio a piorar quando a guerra se espalhou. Esse único motivo foi o suficiente para sistemas estelares inteiros deixarem a República. A Ordem Jedi aceitou fazer parte da guerra para honrar o compromisso de proteger o Senado, a República e a galáxia em geral. Mas foi como se a maioria dos seres não entendesse essa situação e perdessem a fé na Ordem. Isso fez crescer o movimento anti-Jedi, tanto na Confederação quanto República. Em propagandas, os separatistas mostravam os clones como um exército de escravos, com o objetivo de desumanizar a República e mostrar a hipocrisia dos Jedi que uma vez disseram lutar contra a escravidão. Suas propagandas conseguiram difamar o caráter da Ordem aos olhos do público, embora fossem capazes de resgatar a fé de alguns povos, como aconteceu com os Lamer em Maridum, os Togruta em Kyros e os Quarren em Mon Calamari. A Ordem Jedi passou por diversas provações, mas nenhuma delas foi como o expurgo, conhecido como Ordem 66. Os Jedi sobreviventes optaram por não se unir novamente. Uns se exilaram, outros se esconderam e alguns simplesmente fugiram do Império. O Império Galáctico se tornou muito mais temido pelos Jedi do que o Império Sith, por conta de toda a tecnologia da época, muito mais avançada que a da Velha República. Sem falar que o Império tomou todas as precauções possíveis para que não todos, mas a maior quantidade possível de Jedi fossem eliminados, como enviar mensagem aos Jedi desavisados que estavam espalhados pela galáxia. Além de manchar a reputação da Ordem, com história que os transformavam em vilões. Em 19 anos, o Império conseguiu fazer com que os Jedi se tornassem apenas um mito. Muitos dos sobreviventes chegaram a quebrar muitos de seus ensinamentos, como a perseverança e a esperança, perdendo totalmente a sua fé. Mesmo que um ou outro a tivesse recuperado, o Império foi grande e forte o suficiente para combatê-los, inclusive utilizando os próprios recursos da Ordem contra eles, como foi o caso dos Inquisidores. Mas o destino da Ordem é sempre prevalecer, não importa a escuridão, porque o destino de um Jedi é sempre ser melhor do que ele foi um dia. Os poderes que envolvem a força são infinitos, ou seja, qualquer usuário seria capaz de fazer qualquer coisa que imaginasse, e os Sith, guiados pela ambição, tentavam fazer isso e principalmente
usufruíam do poder proibido da força. É como se eles fossem tóxicos, e os Jedi existiam para desintoxicar a força. Os Sith são vírus e os Jedi o antivírus. Esse é o equilíbrio da força, a eliminação do causador do problema. Mas isso não significa que o lado sombrio tenha que ser erradicado. Pelo contrário, ele deve coexistir junto com a luz, mas livre dessa escuridão tóxica. A força também permaneceria em desequilíbrio caso houvesse luz demais, mas no caso da matéria, entre os Jedi e os Sith precisariam ser erradicados, enquanto os Jedi não há uma necessidade. Existindo Jedi ou não, a força se mantém em equilíbrio, já que eles são seus protetores. O escolhido, Anakin Skywalker, foi capaz de trazer esse equilíbrio ao destruir o Lord Sith Darth Vader e o Imperador. No entanto, esse equilíbrio nunca foi permanente. Não importa como, os Sith sempre voltam, e é por isso que a Ordem deve sempre existir, para realizar um de seus principais objetivos, destruir o lado sombrio, garantindo a permanência pura da força. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e nos seguir nas redes sociais. Então, até o próximo vídeo e que a força esteja com você.